Olá pessoal, falando aqui da Elétrica é Tudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características de um motor monofásico, tá? Os motores elétricos, de um modo geral, aqui nós temos um motor elétrico, certo? É um motorzinho monofásico, tá bom? Aí vocês visualizarem aí o eixo, né? E aqui, né, a parte da tampa traseira, né, os terminais de conexão. E aqui eu vou dar ênfase à placa do motor, né? O que é essa plaquinha? A placa, ela é a identidade do motor elétrico, tá? Nessa placa nós temos as principais informações a respeito do motor, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas características para vocês. Esse motor, particularmente, vocês observem que ele possui 6 terminais. E isso lhe possibilita, tá, o fechamento do motor para 110 volts e para 220 volts, certo? Ele informa que esse tipo de motor especificamente, para fazer a mudança no sentido de rotação, basta trocar o número 5 pelo número 8, tá? Olha, se você quer fazer uma ligação em 110 volts, você vai juntar os fios 1, 3 e 5 e levar para a fase, certo? E vai juntar o 8, 2 e o 4 e levar para o neutro, certo? E isso eu estou falando aqui no caso do Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste, tá? Seria o que? 110 volts. Porém, na nossa região, no Rio Grande do Norte e boa parte do Nordeste, não trabalha com esse nível de tensão monofásica, e sim com 220 volts. Então aqui nós vamos olhar para esse fechamento, tá? Que aí eu vou pegar o número 1 e o número 5, eu vou juntar esses dois fios, os dois terminais, e vou levar para a fase. Aqui eu vou pegar o número 3, o 8 e o 2, juntar os 3 fios, né? A gente chama de jampear, e vou isolar, deixar no cantinho, não vou conectar a rede elétrica não. E o número 4 eu vou levar para o neutro, certo? Aqui a gente vai funcionar sem nenhum problema você trocar o fase pelo neutro, tá certo? 1 e 5 eu levo para uma fase o neutro e o 4 eu levo para o neutro a fase, né? Vai depender da sua conexão, tá? O importante é pegar o 3, o 8 e o 2, jampear e isolar. Se você quiser mudar o sentido de rotação, basta trocar o 5 pelo 8. Então, no lugar de jampear 1 com 5, eu vou jampear 1 com 8. E no lugar aqui do 8, eu coloco o 5. Vou juntar o 5, 2 e o 3. Foi realizada a mudança de sentido de giro do motor elétrico, tá certo? Pronto, aqui são os terminais dele, né? 6 terminais, nas respectivas cores, né? Azul, branco, laranja, tal, preto, vermelho. E ele indica aqui também a numeração pela cor, né? O fabricante é a WEG, certo? Ou seja, essa questão de cores ajuda muito, né? Ajuda muito porque às vezes, com o passar do tempo, o seu motor ele perde aquela numeração, e aí a cor ajuda, por conta da plaquinha aqui, ó, você vai saber quem é cada numeração de acordo com a cor, tá bom, pessoal? Então, dando continuidade à nossa plaquinha, você viu que o primeiro ponto que nós falamos foi a respeito do fechamento do motor, certo? E do sentido de giro desse motor. Por ser um motor monofásico, então ele apresenta aqui esse símbolozinho aqui pequenininho, ó, que é o símbolo, essa ondinha, né? Que é o símbolo da corrente alternada, e porque ele diz que é uma fase, né? Uma fase, corrente alternada. Corrente alternada é o que está presente na indústria, é o que está presente nas residências, no comércio, né? Ao contrário da corrente contínua, que é uma característica mais da eletricidade veicular, né? Nos veículos, motos, né? E caminhões, como também na parte dos equipamentos eletrônicos, né? Na parte interna, tá certo? Deles. No nosso caso aqui é uma máquina elétrica giratória, um motor elétrico, tá? Então a gente viu aqui a nossa primeira característica, que ele é de corrente alternada e uma fase. Outra informação importante aqui é a sua potência. Observe que ele declara que esse kW é kilowatt, o HP é horsepower, né?
que é o cavalo de força, e o CV, que é cavalo a vapor, tá? Observe que ele declara que a potência é 0,37 kW, certo? Ou ele é de meio CV, né? Então esse motorzinho ele tem meio CV de potência. O CV ele tem 736 watts, né? Então dá para a gente dizer aí que esse motor tem, sei lá, aproximadamente 380, 400 watts, tá? Por cima, né? Ele tem meio CV, é só você pegar 736 e dividir por 2. Aqui que é a tensão, ele diz, olha, esse motor ele pode trabalhar em 110 volts ou em 220 volts, certo? Isso aqui, o REG, né? REG, S1 é o regime de serviço. Esse S1 tem na tabelinha lá da VEG, né? Você pode consultar. Ele foi projetado para trabalhar continuamente. Você não pode estar ligando e desligando ele várias vezes, tá certo? Porque você vai fadigar o equipamento. Toda vez que você liga um motor elétrico, ele para vencer a inércia, ele solicita uma corrente, né, a mais. E essa corrente a mais, ela vai, né, que a gente diz aí na mecânica, né, galera, na mecânica, vai fadigando, né, o equipamento, tá? E ele vai se desgastando mais, tá certo? Aqui eu tenho uma corrente, né? Ele diz que se você conectar em 110 volts, atenção, e fizer o fechamento, a corrente que ele vai solicitar a plena carga é de 8,4 amperes. Se você conectar a uma rede de 220 volts, a corrente que ele vai solicitar a plena carga é de 4,2 amperes. A frequência que ele mostra também aqui é uma frequência de 60 Hz, que é a frequência característica do nosso país, tá bom? Isso na geração das usinas, né? Isso aqui você tem que alinhar a frequência do seu equipamento com a frequência dos geradores. No nosso caso, os nossos principais geradores são os geradores que estão nas usinas hidrelétricas, tá certo? Então, continuando aqui, a gente tem o FS 1.25, isso é um fator de serviço, né? É uma espécie de uma folga, né, de reserva de potência que esse equipamento tem. Quando ele diz que é 1.25, é que ele foi projetado para suportar 25% a mais da sua corrente, caso ocorra uma sobrecarga, sem danificar o seu bobinado, tá bom? As suas partes internas, né? No caso, o enrolamento do motor, como a gente diz, as bobinas, tá? O fio magnético. Então ele tem essa folga aqui de 25%, né, dessa capacidade de corrente. Aqui nós temos que a isolação dele é AB, né? Nós temos a isolação acho que é a isolação EFH, né? AB, se eu não estou enganado, são 130 graus Celsius, né? Isso é o que? É a variação de temperatura, né? Porque você pode ter aí o enrolamento, ele vai suportar no máximo até 130 graus Celsius. Acima disso, já vai começar a danificar o esmalte, né? Que o esmalte é um material que ele é um material isolante que está na superfície do fio, né? No interior do estator, tá certo? Que no caso é a fiação, né? A fiação magnética, a bobina, aquele fiozinho ele tem essa isolação com esse esmalte, e aí com esse aumento da temperatura ele pode perder essa isolação e consequentemente curto-circuitar as espiras do seu bobinado, tá? Aqui, gente, o rendimento desse motor é muito baixo, né? 63%, né? Ou seja, 63,2 significa que 36,8 da potência que ele solicita da rede é desperdiçada, tá certo? Seja no ferro, seja no cobre, né? Então esse motor ele realmente é um motor de baixa eficiência, tá certo? O cosseno, que é o fator de potência, também é muito baixo, é 0,63, né? É considerado muito baixo porque, em média, os motores têm um fator de potência 0,85 e, principalmente, os novos motores, né, ele vem com um fator de potência acima de 0,9, né?
Então, e aí, como a gente sabe que na nosso sistema energético ele define como um fator de potência mínimo de 0,92 na indústria, né? Então esse motorzinho ele não é bem-vindo, né, para esse sistema de energia, tá? Nas indústrias, né? O detalhe é como ele é uma potência pequenininha, né, influencia quase nada, tá bom? Mas se fosse uma potência mais elevada, teríamos que adquirir um motor bem melhor do que esse, tá bom? Esse IP é o grau de proteção do equipamento, é o grau de proteção contra penetração de corpos estranhos, de líquidos, né, no caso água e tal. E aí o IP21 é baixinho, né? Você tem motores com IP maior, 54, 55. Quanto maior essa numeraçãozinha, maior a proteção do motor contra contatos acidentais, penetração de poeiras, partículas sólidas e o líquido também, tá certo? Aqui ele vai dizer que esse motor ele tem um capacitor que é utilizado na partida, que ele vai de 216 a 259 microfarads, né? Uma tensão de 110 volts. Ele possui essa tensão porque esse bobinado de partida fica em série com o bobinado de trabalho e termina dividindo a tensão. No caso de 220, alimenta 110 para cada um, e aí você não tem como danificar o capacitor, tendo em vista que esse capacitor, quando atingir uma certa rotação, o centrífugo ele atua, né, que está aqui na parte de trás do motor, na tampa traseira, e aí o platinado abre, né, ele abre, retirando toda essa parte, esse bobinado de partidas, né? Então o capacitor e o bobinado de partida é só, como o próprio nome diz, para vencer a inércia. Logo em seguida, não precisa mais desse sistema e ele fica só com bobinado de trabalho, valeu? Então vamos nós. Aqui para a gente finalizar, tem o IP/IN, que é a corrente de partida sobre a corrente nominal. É 4,8, né? O que essa informação significa? O que ela representa? Ela representa que ao partir o motor, né, isso ele estando em plena carga, ele deve solicitar 4,8 vezes mais corrente, né? Ou seja, se ele tem uma corrente de 4,2, você multiplica 4,2 por 4,8 e você vai ter a corrente de partida, né, IP/IN dele, que é o multiplicador para saber que corrente de partida será essa. Aí, gente, se você partir lá vazio, é claro que essa corrente aqui vai ser menor e, consequentemente, quando você multiplicar, ela vai dar menor também, tá certo? Já que ele é um multiplicador. Então, mas mesmo assim, se você partir a plena carga, aqui 5, aqui 4, 20, vai dar uns 20 amperes na partida. Se ele tiver vazio, acredito que ele dê uns 12 amperes por aí, 10, tá bom? Gente, então assim, eu expliquei aqui direitinho para vocês, né? No Elétrica é tudo, né? A gente demorou a postar um videozinho, tá? Que eu tava com algumas atividades, ocupações, mas estamos de volta, né? A pleno vapor agora, e aproveitem essa oportunidade aí que foi cedida para entender melhor cada característica, o parâmetro, né, dos motores elétricos. Valeu? Um grande abraço a todos e até a próxima.